na graça. Então, romper isso aí não é fácil. Nós trazemos tantos vícios religiosos, que a gente já participou de diversos cultos religiosos. E é essa viciação que acaba não permitindo que nós oremos. Quase sempre a gente está sempre impedido. Sempre impedido. E pode alguém dizer assim: ah, mas isso é um ato de humildade. Nós temos que refletir. Cada um de nós conhece a nós próprios. Então é o seguinte, a gente observa que na grande maioria dos momentos de nossas vidas, principalmente nos momentos difíceis, nós não temos nem capacidade para orar, porque nós estamos com um desespero tão grande que nós começamos a misturar Santa Maria com Jesus e vai fazendo aquela... Porque é desespero, isso não é prece. Então, assim, por isso que eu estou insistindo em parar, porque eu observo que a grande maioria dos espíritas, pelo menos quando eu estou observando, não emite aquela energia que a oração tem que gerar. Porque se nós somos uma usina e nós estamos constantemente produzindo energia, então a nossa oração ela tem que ter um sentido. Pega alguns companheiros, né, quando eles começam a orar. Então é diferente. Então nós precisamos sair do purgatório. Porque senão nós vamos conseguir continuar na mesma viciação religiosa. Nós vamos ser espíritas católicos, espíritas protestantes. Não que eu tenha nada contra católico ou contra protestante, não é isso não. É por causa das informações que nós recebemos. Gente, nós temos muito mais informação do que qualquer companheiro de outro credo religioso. E não é pouca não. Pois é, Vicente, mas você está comentando isso aí. Henrique e Clara estavam fazendo oração. Né? Tanto é que o Conrado comenta com o Aldous e com o André que eles estavam em oração para elevar o Espírito. Então, assim, existe essa conversa. Eles não estão pedindo algumas coisas. Né? Você pode, às vezes, eu, por exemplo, peço muito para ser intuído. Né? E eu acho que isso, né, no próprio capítulo aí fala sobre a intuição, que o Conrado está intuindo. Eu acho difícil, assim, estou tentando imaginar o que seria uma oração sem pedir alguma coisa. No sentido assim, por exemplo, eu cheguei aqui hoje, né, fiz a minha concentração, procurei relaxar e pedi à espiritualidade que abrisse meu coração, né, que eu pudesse ser solidária com a espiritualidade que viesse aqui pedindo ajuda. Isso é um pedido. Um pedido. Não é? Não sei se vocês já viram falar de... como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele, um santo da igreja. E ele é meio... Benedito. São Benedito. O Benedito era um homem tão simples e tão humilde. Um dia eu fui ver a história do Benedito. E ele não sabia falar. Então, quando ele entrava dentro da igreja, ele plantava bananeira. Todo mundo sabe que plantava bananeira, né? Virar de cabeça para baixo, com os pés para cima. Ele plantava bananeira e virava assim: Deus, aqui está seu preto, faça de mim o que você quiser. Orar é se entregar, é se oferecer. Se eu estou pedindo, eu não estou me oferecendo. Então, a gente precisa entender isso. Na grande maioria das vezes, nós estamos pedindo. Olha para você ver, eu peço ao meu mentor que me dê tranquilidade. Espera aí, quem tem que gerar tranquilidade sou eu. Eu peço a Deus que me dê paciência. Espera aí, Deus já me deu paciência. Desde que Ele me criou com princípio
espiritual, eu já venho dotado de paciência, de tolerância, de todas as virtudes. Então, orar é se colocar à disposição. Essa é a diferença. Vicente, quando você ora por outra pessoa, por exemplo, tiver um grupo de oração para determinada pessoa, né, ou por uma questão de saúde, ou por qualquer outro motivo, você se coloca à disposição para ser utilizado como instrumento para doação de energia, você mentaliza a pessoa, você manda luz para a pessoa. O que seria a forma de oração que seria eficaz nesse sentido? Então, por exemplo, né, a pessoa... que a gente não pode... Tem horas que eu fico pensando assim, a gente pode pedir cura para as pessoas, né? Então, às vezes eu fico na dúvida se a gente pode falar assim, cura fulano, né? Vou te contar um fato que aconteceu ano passado. O meu amigo Ronaldo me ligou e falou, senhor, olha para mim, meu cunhado. Pois é. Eu falei, eu não conheço o cunhado, eu conheço o Ronaldo. Bom, para que eu não precisasse, olha que interessante, para que eu não precisasse transferir minhas energias para Ronaldo e do Ronaldo para o cunhado dele, o Ronaldo me mandou uma foto do seu cunhado, porque eu não conheço o cunhado. Eu poderia sim esforçar, captar na mente dele, poderia, mas isso é mais complexo. Então, para que seja mais rápido, me manda uma foto dele. Por quê? Porque a nossa referência terrena, ela é ainda pelo protótipo físico, estou falando na Terra. Beleza? Então, ele me mandou a foto, o que eu fui fazer? Eu fui orar para ele. Mas orar não é eu virar e falar, Senhor Deus, ajuda o amigo do Ronaldo, ajuda o cunhado. Eu não faço isso, não. Se alguém está me pedindo, está pedindo para mim, não pediu para Deus, eu não sou Deus. Eu não sou mentor. Eu não sou Jesus. Se alguém me pediu, olhe para mim, aí eu vou orar. Então eu vou me ligar mentalmente a você e eu vou doar para você o que eu já conquistei. É isso que nós estamos precisando de começar a entender. Nós lemos muitos livros, mas nós não extraímos os livros que nós estamos precisando. Porque senão, gente, nós vamos chegar no plano espiritual e aí nós vamos questionar algumas coisas lá. Por quê? Porque durante a nossa presença aqui, nós não nos esforçamos o suficiente para entendermos as coisas. Eu assim, às vezes eu leio alguma coisa e que eu tenho dúvida, eu ligo para um, ligo para outro, ligo para outro, converso com um, né? O que você acha disso assim? Porque eu fiquei na dúvida daquilo que eu estou estudando ali, né? Agora, muitos de nós vão passando por cima, e eu estou falando isso, gente, porque nós estamos estudando aqui. E às vezes tem cada detalhinho interessante no estudo, que ele faz toda a diferença. Olha esse trechozinho que nós lemos aqui, a diferença, né? Olha para você ver. Por que ele fala de exaustão? Peraí, se eu estou num trabalho mediúnico, eu não posso esquecer que eu estou fazendo, porque eu estou doando a energia que eu acumulei durante o dia. Por que eu falei que nós temos que preparar antes? Então eu vou chegar aqui, eu vou simplesmente doar aquilo que eu acumulei. Onde que nós acumulamos? Aliás, é uma boa pergunta. Onde que fica no nosso corpo físico e perispirítico? Onde que é a nossa bateria? Onde que as nossas energias que nós precisamos gastar elas no dia a dia, ficam aonde no nosso corpo? É uma boa pergunta. Será que todos os médicos sabem? Eu nem vou perguntar indiretamente, não, para ninguém passar. Eu não quero, mas é claro que existe, gente. Nós não podemos. Olha para você ver, diz André Luiz, aquele que não sabe conservar não é digno de usufruir.
Eu estou vendo um monte de palestrante aí que sequer lê os livros dos espíritos e vem fazendo palestra nas casas espíritas sem conhecer a doutrina espírita. Porque para você conhecer a doutrina espírita, você tem que ler o Pentateuco. E não leu, não estudou. Então eles já começam com um monte de outras pessoas, um monte de outros autores, mas não buscaram a base. E aí depois, quando surge, recentemente surgiu aí uma bobagem, alguém que se diz espírita, diz que estava deixando a doutrina espírita, por quê? Porque descobriu que Kardec era preconceituoso, porque ele escreveu lá no livro, na revista Espírita, ele faz uma pergunta ao Espírito de verdade: o negro tem alma? Aí a pessoa que se diz espírita largou o espiritismo por causa dessa pergunta. E tem a segunda: a mulher tem alma? Está lá. Agora, olha que interessante, isso foi feito em 1856. Então, eu te pergunto, naquela época, qual que era a visão que tinha na Europa? Qual que era a visão que se tinha no Brasil? Então, assim, a gente precisa de parar, de refletir. Então, eu disse quando o Ezequiel diz assim, os espíritas, estamos observando que os espíritas estão tímidos. Qual o médico que dá a cara a tapa para poder receber alguma informação científica do mundo espiritual? É claro que com sentido. A maioria não. Quando você faz um estudo que a espiritualidade traz qualquer coisa, alguém ainda questiona e fala assim: onde que está a base disso? E a gente precisa de realmente começar a entender os fatos para nós podermos aplicar na vida da gente, porque senão nós vamos ficar perdidos. A vida vai passar, o tempo vai passar, nós vamos desencarnar, vamos voltar para o mundo espiritual e vamos ter que fazer curso lá. Então vamos fazer a prece para seguir nossa disciplina. Então, todo mundo dá uma lida de novo nessa página, né, que fala sobre a oração, para a gente poder entender melhor. Deixa eu fazer uma pergunta desse capítulo. No capítulo, o Conrado fala com o André que ele frequentemente está no trabalho lá de passes, 2 vezes por semana. Sim. E aqui, quem que está? É só Ezequiel? Não. Mas tem algum mentor sem ser Ezequiel? Na realidade, o Ezequiel, inclusive, ele costuma dizer que ele não é mentor. Ele fala que ele não gosta que ele seja chamado de mentor. Por quê? Porque isso é uma criação das casas espíritas. Eu sou o mentor da casa espírita. Não. Aqui é um grupo de trabalhadores. Então, essa mentoria aí, eles... Agora, às vezes, em determinadas questões que vão surgindo para dar uma orientação e tudo mais, o Ezequiel dá, outros também, por que outros não podem dar? Podem sim, né? Mas não querendo dizer com isso, ele próprio fala: eu não sou mentor, eu não gosto que me chame assim, porque não é a verdade. Por quê? Porque o grupo, essa necessidade, né, de um presidente e tal, tudo mais, isso é muito nosso aqui na Terra. Por quê? Porque os espíritos, mesmo com sua hierarquia, eles não precisam de ser eleitos. É a convite. Não, porque nesse caso, tem um espírito com a Ambrosina, né? Ambrosina, e tem o Conrado que está dentro da sala. Clara. Não, mas antes deles entrarem, o Henrique e a Clara, lá fora tinha o outro espírito com a Ambrosina. Essa aqui é o... Então, assim, tem o Ezequiel e tem os parceiros dele, né? Que os caras vêm. Bom, diz o
que na equipe dele, na quarta-feira, em média, ele tem 2.000 trabalhadores em média. Dependendo do trabalho, ele convoca um pouco mais ou menos. Então, assim, é tão interessante. Quarta-feira agora eu precisei de sair 8 horas. Olha que interessante. Nos últimos 12 meses foi o dia que menos teve pedido de orientação. Até eu ainda fiquei pensando nisso, nossa, como é que vai ser? Antes de, que hora que era que encerrou lá? Encerrou bem cedo. Tanto é aquela coisa que uma pessoa falar mais cedo. Falou mais cedo e encerrou. Eu falei, 15 para as 8 já estava terminando, eu acho. olha que interessante como que eles trabalham. Eles já sabendo que a gente precisava e tudo mais. Então, até nisso. Então, é por isso que quando a gente fala da oração, e eu sei mais do que ninguém sabe disso, a quantidade de companheiros que trabalham conosco, gente. Não é só mentor, não. Mentor, eu posso dizer com toda certeza. Vocês acham que Ezequiel fica à minha disposição 24 horas por dia? Claro que não. Mas existem outros espíritos que trabalham comigo, como trabalham com ela, como trabalham com a Patrícia, como trabalham. Esses espíritos, se surgir alguma questão que está fora da capacidade deles de decidir naquele momento, aí sim ele busca ajuda. Esse é o trabalho, é a disciplina que eles têm no respeito. Então, qual que é o meu limite? E eles conhecem os próprios limites. Isso aqui eu posso fazer. Isso aqui não dá. Então, vou ter que consultar o mentor da Patrícia para ver se isso aqui está certo, se pode ser feito assim. Por quê? Porque o mentor tem mais acesso às informações nossas, né? Ele tem muito mais acesso às informações do que todo um grupo de trabalho. Essa é a questão. Entendeu? Obrigado. Peraí, vou fazer a sua prece, para a gente ganhar tempo. Aproveita que você faz a prece. Querida Maria, te agradecemos, Senhor, mais uma vez a misericórdia de nos receber no trabalho da noite. Que possamos, Senhor, estar à disposição da espiritualidade para os trabalhos, buscando em nós o amor, a compreensão, a caridade, a refazer as pegadas do passado. Que possamos também focar as nossas energias, Senhor, para todos os outros trabalhos que estão sendo feitos à distância, no plano espiritual. Que as nossas energias possam nos auxiliar aonde formos capazes de chegar. Agradecemos o amor e a misericórdia que não nos abandonou, mesmo nos nossos erros e nas experiências. Que possamos ampliar mais o nosso olhar, ampliar o nosso coração, para conseguir entender, Senhor, aquilo que o Senhor nos direciona, para que possamos crescer e caminhar cada dia mais em Ti. Abençoe os nossos propósitos de renovação e seja conosco mais uma noite de oração. Quando você pensa aí, a gente, no último encontro, a gente acabou falando aqui, né? Ele cita aqui os fascistas, né? Ele fala que eles parecem duas filhas, não é isso? Vicente, antes disso, eu tenho uma frase que ele fala antes aqui que me deixou, não sei se é por causa do contexto do livro, da época do livro, na maioria dos casos não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Ou seja, em que caso tem que tocar diretamente? É porque tinha uma época que você ia dar um passe numa pessoa, então você acabava tocando no corpo. E isso também era uma viciação. Então, o próprio André Luiz ele deixa claro que não há essa necessidade. Isso depende também dos trabalhos que vão ser feitos. Por exemplo, você chega lá, por exemplo, no centro Frei Luiz, o médium, né, que
faz as cirurgias, ele toca no corpo físico. Aí já é um pouco diferente. Então, mas, por exemplo, nos passes que nós damos, não há necessidade de tocar. Então, por isso que ele faz essa referência. Ele não tem necessidade de tocar. Por quê? Olha bem. Primeiro, se eu não usar força mental, como é que eu vou direcionar minhas energias? Porque no momento em que eu estou gerando, que eu estou dando um passe a alguém, eu tenho que fazer o quê? O passe não é só tapa de mão que você dá na pessoa, não. Tem gente que fica assim, né? Espera aí. Não há nenhuma concentração. Então, na realidade, olha bem, ele cita aqui, no caso do passe, estou falando do passe dentro da casa do Espírito, ele fala que antes das energias, ao invés das energias saírem diretamente das mãos de Clara e Henrique, ela passava primeiro pelo cérebro físico e perispírito. Por quê? Para que ele acrescentasse ali o quê? Energia e sentimento. As energias animalizadas. Porque elas fazem parte do tratamento. Gente, nós estamos no corpo material. Então, no momento que alguém está dando um passe, no momento que alguém está recebendo um passe, ele está recebendo a energia que vem da espiritualidade, que além de ser uma energia sutil, e por que essa energia é sutil? Porque nós ainda sequer conseguimos captar o fluido cósmico. Nós não conseguimos ainda captar a energia divina. Acabei de falar aqui, eu nem adentrei nisso não. No momento em que nós estamos orando, e que eu estou dando de mim para alguém, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar no cosmos, no meu meio, a energia de vida que está aí. Será que o ato de se fazer, de criar um filho, é só apenas um atrito físico? Espera aí, não pode ser. Então, quando um homem ou uma mulher estão atritando fisicamente e precisa que haja que vai haver uma concepção, o primordial é a energia de vida que ela está aí. Mas nós não sabemos captar ela não. Sabe por quê? Porque a gente vive, tanto é que ele fala aqui, na hora que ele fala sobre a oração, que nós precisamos desfazer daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Imagina um médico que chega aqui na casa e quando ele chega aqui, ao invés dele estar se oferecendo para o trabalho, ele já começa a pedir: olha isso aqui, ó fulano de tal, ó meu mentor, olha meus filhos lá em casa. Espera aí, gente. Será possível? Será que nós precisamos disso? Será que a espiritualidade, o problema todo nosso é que nós estamos viciados com as questões físicas. Então isso realmente é um problema. Aqui, eu tenho uma dúvida, porque o livro fala e passa na mente do médium pela fé e boa vontade. Ele não fala em energia humanizada, porque existe o passo espiritual, né, e o passo magnético. Aí no caso, é uma mistura, o espiritual e o magnético. Porque fala também que os médiums não cansam. Aí fica a dúvida, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Passe magnético e passe espiritual é só mesmo uma forma de separar aquilo que é feito dentro da casa espírita e aquilo que é feito fora da casa espírita. É só uma separação. Porque na realidade, em qualquer deles, eu tenho que doar energia. Eu não sou Deus, eu não sou Jesus para passar a mão e resolver, não. Eu tenho que movimentar as energias. Eu falei aqui anteriormente, todos os médiuns presentes, trabalhadores,
Sabe onde ficam as nossas baterias, onde nós armazenamos as nossas energias para usar na hora do passe? Ou usar na hora da reunião? Não é na mente? Porque a mente direciona. Não, na mente não. A mente é um captador, a mente é um gerador. Mas para você, imagina se você tivesse todos os dias que buscar energia externa para que o seu corpo funcionasse. Você ia morrer o dia que você esquecer. Não é assim não. É no Genésio. Hein? Baço. É no baço. Gente, nós precisamos entender que nós temos tudo que nós temos no corpo físico, nós temos no corpo perispirítico. O perispírito é um corpo semimaterial que dá forma ao corpo material, mas ele é matéria. Então nós acumulamos as nossas energias em nosso baço. E aí alguém diz assim, Vicente, mas se a pessoa operou e não tem mais o baço físico, mas ele tem o baço perispirítico. Eu tinha um amigo que viveu nessa terra durante 60 anos sem fígado. Bom, e viveu. Ao ponto de um dia que eles abriram, ele saiu os professores todos da UFMG para ver ele por dentro. Todo mundo queria ver, para tocar no filho dele, era uma pedra. Então, assim, aí que nós precisamos entender uma série de coisas, porque senão nós vamos virar máquinas. E não é isso que a espiritualidade quer. Olha, na hora que o Espírito manifesta por intermédio de qualquer um de nós somos o primeiro a auxiliar, fisicamente falando, materialmente falando. Por quê, gente? Porque a energia, olha bem, a espiritualidade, eles captam a energia de vida do cosmos para nos auxiliar. Mas a energia animalizada de que um doente que está lá nas zonas purgatoriais precisa, é nós que produzimos no corpo físico. Então, quando a gente fala de choque anímico, o choque anímico é nada mais, nada menos do que um espírito que ficou anos sem comer, ficou fraco, não conseguia sequer pensar, ele não tinha força suficiente para sair do ambiente que ele estava. A espiritualidade vem, liga ele ao médium, aí o médium transfere para ele energia animal, e na hora que transfere a energia animal, o que acontece com esse espírito? Ele toma um choque anímico, um choque de vida, ele acorda, ele tem força para pensar. Por quê? Nem isso ele conseguia fazer, não tinha força suficiente mentalmente para poder acarretar para si energia elétrica ou eletromagnética, não tem. Olha que interessante. Aí o que acontece? Se o médium não estiver devidamente, se ele não se preparou para o trabalho, o que vai acontecer com ele? Ele vai dar 1, 2, 3 facilidades. Vai vir a exaustão. Gente, não tem milagre, não. Essa conversa de eu entro com a reunião, eu tenho que sair igualzinho eu saí? Sim. Desde que nós nos preparemos antes e ao chegar aqui nós saibamos nos comportar. É esse que é o detalhe, por isso que ele cita sobre a exaustão. Né? Então ele fala que quando nós fazemos... Será que todos os médicos, antes de sentar, antes de fazer parte de uma corrente mediúnica, será que todos fazem a sua própria oração? Todos se preparam antes? Todos se oferecem antes? Eu na quarta-feira, por exemplo, que é um dia pesadíssimo, eu já começo a me preparar na hora que eu levanto. Então, a gente precisa sim de começar a entender melhor as questões da mediunidade. Porque nós podemos ficarmos, inclusive, enfermos por causa da mediunidade? Claro que podemos.
Claro. Escuta só, numa manifestação. Eu participo de terça, de quarta, de quinta e 2 de sexta, e às vezes participo da de sábado, às vezes a pedido da MEI. E eu não tenho nenhum tipo de exaustão de espécie alguma. Eu não sei se é um caso específico ou se cada caso é um caso. Eu vou te falar uma coisa que isso varia de pessoa para pessoa, mas eu acho mais em preguiça ou falta de vigiar. Porque, na realidade, não é. Eu saio da reunião aqui, eu posso perder o que eu perder. No dia seguinte, eu recupero tudo. Mas por que eu estou vigiando, sabe? E é o dia que eu mais sou testado, é na quarta-feira. Eu sou testado na hora que eu levanto até a hora que eu chego. E até a hora que eu saio. Mas o que acontece? Isso tem que acontecer, gente. A vida de médico não é fácil, não. Se fosse assim, olha você ver. Qual daqueles trabalhadores que fizeram parte do grupo de Jesus que mais foi testado assim, todo canto que ele ia tomava uma paulada? Foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, coitado. O que ele tomou de paulada na vida? Não, ele apanhou, eles jogaram no rio, eles fizeram fazer de tudo. Mas por quê? E quando ele reclama com Jesus, que ele fala, mestre, tira o espinho da carne de mim, que eu não dou conta, ou seja, tira esse obsessor de mim, porque aquela palavra daquele tempo não entendia o que era o obsessor, né? Mas tira o espinho de minha carne, está lá. Jesus fala para ele, meu querido, tem jeito não. É ele que não vai deixar você falir. A mesma coisa aconteceu com o Chico Xavier. Quando o Zé Igual vai até Uberaba para conversar com o Chico, o Fritz vira para Arigó e fala, oferece para o Chico que eu vou fazer uma cirurgia no coração dele, ele não vai ter mais problema de angina. Emmanuel, na hora, vira para o Chico e fala assim, que ele oferece a Emmanuel, Chico, não aceita, não pode. Você precisa do problema da angina no peito até você desencarnar. Que é ela que vai deixar você sair. Gente, nós como trabalhador, muitos de nós sequer temos crédito, quantos vão ali cobrar do Ezequiel? É triste. É triste. A gente sequer ainda conquistou e nós já estamos cobrando. Isso acontece em todas as casas espíritas. Agora, eu digo casa espírita porque aqui a gente tem uma compreensão. Eu aprontei, de repente a espiritualidade tem que resolver o meu problema assim, de uma noite por dia. Mas eu não estou disposto a abrir mão de nada da minha vida. Mas tem que haver um milagre. Por quê? Viciação. Então, assim, é isso. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui, a gente até já falou sobre isso aqui, mas aqui no livro, o Hilário faz a pergunta, por que a energia, por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Ele está falando da Clara, a gente falou sobre esse assunto. Mas, vamos perguntar aqui, você está chegando hoje, meu querido? Seja bem-vindo. Nós estamos estudando o livro dos Joguinhos da Mediunidade, a gente está aqui no capítulo 17, né? Capítulo 17, e aqui o sistema agora é assim, todo mundo estuda e aqui a gente chega e faz uma pergunta para alguém, beleza? Não vai passar. Eu vou perguntar para a Magda, responde para nós, hein, mano? Porque...
limpeza das coisas que a gente vem trazendo para que ela fique mais limpa para ser doada. Como é que é? Entendi só a resposta. Sua pergunta foi por que passa ali? Por que motivo a energia transmitida pelos espíritos, ela passa primeiro na cabeça do médium, para depois chegar até as mãos e transferir para quem vai receber no passe. Então, como eu falo assim, quando você chega para fazer o trabalho, você se concentra, né? É feito, a energia passa para poder pegar a sua energia, que é até animalizada que você falou, e fazer limpeza também, para ela chegar mais pura a quem você está doando. Mas ela já chega tudo, não, né? O que ele falou antes aí é para pegar a nossa questão anímica, questão animalizada, porque como os médicos precisam ainda da nossa energia animalizada, do fluido da espiritualidade mais puro passa para nós por questão animalizada e junto, não é isso? Se eu ver uma alternativa? Não, é isso. O que eu entendi realmente é limpeza. É para limpar. A limpeza é um negócio da oração, né? A oração é para... Até porque, gente, se fosse para limpar, ou seja, então a espiritualidade não ia aproveitar nada. Porque não, a energia, primeiro, eu disse aqui anteriormente, a espiritualidade tem capacidade de captar as energias do cosmos, que são energias de vida. Essa energia, quando vai exercer um trabalho na quarta-feira ou no passe aqui, o que acontece? Eles vão, o seu mentor, vou usar o quê? O seu mentor vai transferir essa energia para você. Ele lança essa energia e ela vai direto para o seu cérebro físico e perispirítico. E através do seu pensamento, você vai direcionar essas energias para quem está necessitando. Então, vai unir a energia animal com a energia espiritual. Vicente, dá para comparar, por exemplo, com um chuveiro elétrico? Né? É o que ele compara aqui. A energia elétrica. A energia, a corrente elétrica passa pela resistência que está lá no chuveiro e esquenta a água. Então, a mente é como uma resistência e ela tem que estar em condições de receber essa energia para que ela possa percorrer. Se a mente não tiver equilíbrio, automaticamente... A água, olha que legal, bem lembrado. A água vem do cano, a água não sei quem produziu. Quem produziu foi a Copasa, né? Mas tem que ter um condutor. Qual que é o condutor? O cano. A resistência vai fazer o quê? Vai esquentar, mas a resistência tem que ter energia. Se não tiver energia, não adianta nada. Então, une os dois materiais ali para se formar o quê? A água quente. Com o médio é a mesma coisa. Acho que ela confundiu a questão da oração, que a oração, quando é feita no início da reunião, ela tira os remanescentes do energias se pensamento. juntam, elas não estão limpas em sentido de estar pronta para você receber? A palavra limpa, Maia. Eu entendi. Essa palavra limpa aí, até porque se o médico for, se a espiritualidade Para depender da limpeza da for gerar, se você estiver gerando um passe aqui, e se você estiver com as suas energias sem a mínima condição de ser doada para alguém, eles vão neutralizando. Eles fazem um comentário dos hipnotizadores mais na frente, exatamente sobre isso, que eles não têm essa capacidade de direcionar bem a energia. Os hipnotizadores técnicos, né? Mas também tem pelo coronário por causa dos neurônios, né? O neurônio é a única célula que vai para o perispírito. Então, são as células mais preparadas para receber a energia mais sutil, né? Porque você pode falar assim, pode chegar pelo coração e também ser transmitida. Mas por que não é? Porque o cérebro é que tem essa ligação mais direta com a energia mais sutil. Então,
Já que você disse isso, vou te fazer Daqui a pouco. Para mim não foi falar? Está comigo. Quando a espiritualidade gera essa energia e ele vai transmitir ela, onde que ela é? Porque eles não jogam ela em você. Eles têm que pôr ela em algum lugar, eles têm que transmitir ela para algum ponto do seu corpo físico, para ela chegar até a sua mente. Qual órgão que é? Ai, meu Deus. Nós já estudamos. Perguntei para Elizabeth. No momento você fala da condução do passe ou de manifestação? Nós estamos falando aqui do passe ou a manifestação é um pouco diferente. Manifestação é um pouco diferente. Nós estamos falando do passe. Então, quando você está aplicando, fazendo uma aplicação, ou dando passe, o seu mentor gera um campo elétrico e ele vai gerar essa energia e ele vai abastecer um determinado órgão do seu corpo para que através daquele ponto a energia chegue até o seu. Ninguém sabe? Pode falar? Pode. Para chegar ao cérebro, para o baço. Mas o cérebro tem um ponto também que é a Pineal. Não. Não? Ele vai para o córtex cerebral. No córtex cerebral você tem o quê? Não. Nós temos aqui, gente, nós temos nos dois, nós temos os dois globos aqui, nós temos milhares, ele fala milhões de antenas que captam essa energia, essa energia sim passa pela nossa pineal. Por quê? Porque essa energia que está vindo da espiritualidade, ela é muito superior à energia que nós emanamos, Ela vai modular. que é animalizada. Então ela tem que passar pela pineal para ela descer pelas nossas mãos. Para isso nós temos que pensar. Mas qual que é o órgão que eles ligam? Dever de casa. Semana que vem nós continuamos. Mês que vem.